Agora vamos falar de alergia versus irritação. Fatores alérgicos, não existe bem uma razão para acontecer, mas existe meios de evitá-los. Por exemplo, na extensão de cílios você pode evitar não colando muito próximo da pálpebra, da pele da cliente, não usando excesso de cola. Mas como identificar o que é uma alergia, o que é uma irritação? A alergia geralmente ocorre nos dois olhos, deixando os olhos inchados, vermelhos, saindo secreção, com sensação de areia nos olhos. Bem parecido com o sintoma de conjuntivite, tá bom? Já a irritação acontece em apenas um dos olhos, deixando os olhos apenas vermelhos. O que pode acontecer para deixar o olho da minha cliente irritado? Para fazer o isolamento, nós utilizamos aquele pad e eu gosto de reforçar o isolamento com a fita micropore. Muitas pessoas não reforçam, usa só o pad. É aí que está o problema. O pad, como ele tem um levezinho gelzinho para dar conforto na cliente, é maravilhoso. Quando a gente coloca aqui, dá uma sensação de relaxamento. Porém, ele não segura bem esses cílios da parte de baixo, os cílios inferiores. É por isso que eu reforço com a fita micropore, tá? Porque se ele subir e tiver contato com essa membrana transparente aqui, que se chama mucosa, vai deixar ela levemente vermelha. E às vezes sai na hora, mas às vezes demora até 2 dias para sair. Então, às vezes é quando os olhos têm contato com algum objeto. Mas pode acontecer também com aquelas clientes falantes, conversadeiras, que no momento do procedimento, enquanto a gente está fazendo a extensão de cílios, ela não para de falar. Acaba que os olhos vão se mexendo, ou ela está muito agitada, o olho não para, fica tipo trêmulo ou dá umas leves aberturas no momento que a gente está fazendo o procedimento. O adesivo ele gosta de umidade para secar mais rápido. Então, a partir do momento que a gente está fazendo a aplicação dos cílios, o adesivo ele solta uma fumacinha transparente, também conhecida como fume, tá bom? Esse fume é um gás e ele vai à procura de umidade. Então, esse gásinho ele pode entrar para os olhos, pode entrar para o nariz, pode entrar para a boca. Como a gente está fazendo a aplicação nos olhos, pode ser que tenha um contato com os olhos, deixando levemente vermelho. Mas essa vermelhidão causada por gás já clareia. Em questão de 20 minutos no mesmo dia vai clarear. Temos também que levar em consideração como o procedimento é feito com os olhos fechados, alguns clientes dormem e é 1h30 de procedimento. Então, os clientes dormem e quando ela acorda vai estar levemente vermelho mesmo, mas é levemente, tá bom? Então, posso dar aquela vermelhidão, enquanto eu faço um cafezinho para ela, o olho já voltou ao normal. Então, tem que saber diferenciar aí o que foi causado pelo algum objeto que entrou em contato com o olho, foi o gás do adesivo ou foi porque só a cliente dormiu, tá bom? Geralmente, quando eu faço o cafezinho, que já faz ali o pagamento lá na recepção, o olho dela já voltou ao normal. É só se atentar sempre se o pad está dentro do olho ou o que você utiliza para fazer o isolamento inferior. No momento que você estiver fazendo a aplicação, você perceber que a cliente está lacrimejando muito, possa ser que as fitas que você utiliza ou o pad para fazer o isolamento esteja tendo contato com os olhos dela, tá bom? Ou ela está abrindo o olho no momento do procedimento. Então, fique atenta a isso aí, tá bom? Mas, Débora, como que eu vou saber se a minha cliente tem alergia e ela está insegura de fazer o procedimento e ter? Com a fama de procedimentos errados feitos, a extensão de cílios ficou com a imagem tipo manchada por causa de alguns procedimentos feitos incorretos. Recentemente mesmo teve um caso que passou até no Fantástico, a pessoa precisou de cirurgia e tudo mais de emergência. Se não tivesse feito essa alergia, ela poderia ter ficado cega, mas aí foi irresponsabilidade da profissional, tá? Falta de conhecimento. Se todo mundo fazer direitinho, dá tudo certo. Mas isso acontece, gente, em 3 mil casos, uma pessoa só, irresponsável, vai acontecer, tá bom? O que é que eu faço? Para fazer o teste alérgico, quando eu percebo que a pessoa está insegura, o que é que eu faço? Eu marco para ela vir aqui, eu separo 5 minutinhos da minha agenda, eu faço a higienização dela e faço um teste alérgico. O que é teste alérgico? Em vez de a cliente vir e eu fazer todo o procedimento de cílios nela, para ganhar o dinheiro dela, e depois ela me mandar mensagem falando que está sentindo alguns sintomas da irritação, como lacrimejamento, sensação de areia, inchaço e todos esses sintomas, o que é que eu faço? Eu vou e faço um teste alérgico. O que eu faço? Eu coloco apenas 5 fiozinhos, bem pequenininho, do tamanho 8, da técnica de fio a fio, espalhado pelo olho dela. Eu coloco um aqui, 2, 3, 4, 5, bem pequenininho. Quem olha para ela nem vai ver que ela tá com esses fiozinhos. A alergia, ela aparece até 48
horas. Então, ela tem 48 horas para me dar um retorno falando se ela sentiu algum sintoma. Se ela não sentiu, a gente já marca o horário dela, a gente faz a aplicação e ela paga normal. Eu não cobro o teste alérgico. Mas lembrando que a alergia pode ocorrer qualquer momento da vida, tá bom? Pode acontecer por uso contínuo. Débora, mas pode acontecer por uso contínuo. Eu tenho que dar pausa? Não, não é necessário dar pausa, tá bom? Muitas pessoas perguntam, tem que dar pausa porque o cílios respira, para ele descansar um pouquinho e tal. A gente já falou em uma aula aqui que o cílios recebe os nutrientes, os minerais, as vitaminas, tudo que ela precisa pela corrente sanguínea, tá bom? Pela papila. Então, não tem nada a ver de pausa. Mas pode acontecer alergia por uso contínuo. Até porque a gente pode desenvolver uma alergia tanto por medicamento, por comida, por qualquer coisa, tá bom? Vai muito também da imunidade da pessoa, ok? Por que eu faço esse teste alérgico? A partir do momento quando eu falo para minha cliente, quando eu vejo que ela está insegura, quando já aconteceu algum caso com ela, e eu explico para ela que a gente pode fazer um teste alérgico que não é cobrado, e caso não aconteça alguma coisa, ela pode vir aqui que eu vou remover os fiozinhos, que eu vou dar toda assistência para ela. Caso não aconteça, a gente vai marcar e aí ela paga o procedimento e faz com mais segurança. Neste momento, eu mostro para ela que eu sou uma profissional, que eu quero ajudar ela, que eu não quero só o dinheiro dela, que eu quero deixar ela linda, maravilhosa e sem gerar nenhum tipo de incômodo. Então, eu ganho a minha cliente nesse momento. Quantos testes alérgicos eu já fiz? Nesse tempo de profissão, acho que eu já fiz uns 10 testes alérgicos. E nenhuma delas sentiram nenhum sintoma de alergia. O que eu acho mais interessante para relatar aqui para vocês é que algumas já tinham relatado que não fazia extensão de cílios porque já tinha feito em outros profissionais e já tinha sentido algo estranhos, algum desses sintomas de alergia. E eu fiz o teste dela, a gente não sentiu. Depois a gente fez a aplicação também, ela não sentiu nada e algumas estão comigo até hoje e não me troca. Por quê? Às vezes a gente tem que saber identificar o que é alergia e o que é procedimento mal feito, tá? A partir do momento que a gente sente incômodo nos olhos quando a gente pisca, é porque tem algum fio próximo da pálpebra, próximo da pele. Ou quando a gente sente muito incômodo, ardência e tudo mais, pode ser excesso de adesivo, tá bom? Aqui mais pra frente nessa aula eu vou mostrar para vocês qual é a quantidade correta de adesivo. A única coisa que vocês precisam se preocupar com o adesivo é não colar próximo da pele e pegar a quantidade correta de adesivo. Como evitar que quando a cliente abre os olhos esteja vermelho? Evite conversar com a cliente na hora do procedimento. E na hora que você utilizar aquelas fitinhas aqui para mover a pálpebra, certifique sempre se os olhos da sua cliente estão realmente fechados.